Oi amigos, tudo bem? Nós vamos estar começando hoje o tema sobre Nosso Deus é Um. Vamos estudar sobre a matemática divina. Para isso eu gostaria que você me acompanhasse na Bíblia. Gostaria que você pegasse Deuteronômio 6, verso 4. Deuteronômio 6, verso 4, nós vamos ter aqui uma expressão muito utilizada pelas pessoas que gostam de falar contra a Trindade ou que estão dizendo e explicando que Deus é um e usam muito esse texto. Esse texto diz o seguinte, Deuteronômio 6, verso 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é um Senhor. Algumas traduções traz nosso Deus é um. Hoje nós vamos trabalhar sobre esse texto. Sabe, se você quer compreender mesmo o tema da Trindade, ou quem é nosso Deus, nós precisamos entender e ver o que ele escreveu na Bíblia sobre ele mesmo, sobre o que ele revelou sobre si mesmo. E aqui na Terra não existe nada que possa ser comparado. Alguns tentam comparar 3 em 1, fazem umas comparações que, sabe, são muito pequenas, não representam a Deus. Se você quer compreender o tema da Trindade, nós precisamos entender dentro da Bíblia e mostrar os exemplos bíblicos. Por isso, abra lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26 e 27. Olha o que está escrito aí. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Primeira coisa, se nós queremos compreender quem é Deus, precisamos ver a única coisa na terra, que é a sua imagem e semelhança. E isso é a própria criação. É o próprio homem e mulher. Como que é feito isso? Eu queria te fazer uma pergunta. Qual era o nome da mulher dentro do Éden? Qual era o nome que a mulher, que o homem chamava a mulher dentro do Éden? Alguns vão falar, a gente já pregou várias vezes sobre isso, e alguns vão falar que é varoa, outros vão falar que é ajudadora, outros vão falar que é mulher. Esses três não são nomes. A minha esposa é minha ajudadora, minha esposa é varoa, então minha esposa não é mulher. Então, ou seja, essas três palavras que eu citei não são nomes. Alguns vão falar bem assim, não, o nome da mulher lá no Éden é Eva, mas não é isso que está escrito na Bíblia. Gênesis 3:20, ele diz que após o pecado, após terem pecado, após terem Deus ter vindo, ter conversado com eles, ter mostrado, ter dado também a consequência do pecado, diz assim que no verso 19 é onde Deus fala que no suor do rosto o homem vai comer o seu pão. Aí o verso 20 diz assim, e deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Ou seja, a palavra Eva, o nome Eva foi dada após o pecado. E a minha pergunta é, qual é o nome da mulher antes do pecado? Eles viveram um tempo dentro do Éden. E nós precisamos entender, se nós conseguirmos ver o casal dentro do Éden, nós vamos poder compreender quem é Deus. Pega a sua Bíblia de novo, em Gênesis 5, verso 1 e 2. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a imagem de Deus o fez. Verso 2. Homem e mulher os criou e os abençoou. E lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. É isso mesmo que você ouviu. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome Adão. A palavra Adão, se nós formos fazer
fazer uma tradução para o nosso idioma, vai parecer humanidade, mas aqui é a palavra Adão, os dois com um só nome. Dois seres, um só nome. Isso não é difícil entender. A matemática divina, quando ela fala de união, ela mostra que dois seres podem ter o mesmo nome. Vamos ver isso? Isso não é difícil de olhar. Em Gênesis 2, verso 24. Gênesis 2, verso 24. Olha só o que está escrito aqui. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E é interessante que quando nós estamos lendo aqui, a palavra usada aqui para uma só carne é a mesma palavra usada em Deuteronômio 6,4. Ou seja, o nosso Deus é um. Adão também era um. Mas Adão era formado por duas pessoas. Um ser, duas pessoas. Adão, homem, e Adão, mulher. Deus, um só ser, mas mais de uma pessoa nesse ser. Sabe, nós estamos começando uma caminhada. Nós vamos ver outros textos. E será mesmo que o próprio Deus, quando se refere a Ele se refere mostrando mais de uma pessoa ou não? Sabe, eu quero mostrar alguns exemplos. O primeiro deles está o próprio Gênesis, a própria passagem que nós já lemos, Gênesis 1, 26, 27, diz assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É interessante, eu troquei, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está lá no verso 26. Mas não para só aqui. No capítulo 3, no verso 22, após o pecado, a Bíblia diz assim, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Como um de nós. Deus falando dele mesmo. Como um de nós. Aí você vai falar, só essa passagem? Não. O escritor do Pentateuco, Moisés, aquele que tirou o povo do Egito, aquele que trabalhou com o povo durante alguns anos, esse mesmo Moisés, ao escrever o Pentateuco, ele mostra que Deus era mais de um. Vamos ver isso? Gênesis 11 também mostra isso. Gênesis 11, verso 7. Deus diz assim, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Vinde, desçamos e confundamos. De novo, terceira pessoa do plural. Nós. Sabe, alguns podem achar que é só Moisés que tem essa ideia, mas a Bíblia inteira, ela mostra um Deus único, mas você vê a atuação de vários seres. Eu vou mostrar mais um só, Isaías. Vamos sair do Pentateuco e vamos para o livro de Isaías no capítulo 6. Livro de Isaías, capítulo 6, é uma visão de que Isaías estava tendo no trono de Deus, e no verso 8, Deus faz uma pergunta. O Deus que estava sentado no seu trono faz uma pergunta, e Isaías escuta e responde isso daí. Vamos ver qual foi a pergunta que Deus fez, está lá no verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviaremos? E quem há de ir por nós? Disse eu, Isaías respondendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Mais uma vez, amigos, nós vemos aqui a terceira pessoa no plural, nós. Estamos só começando a nossa carreira, esse é o primeiro vídeo, nós vamos ter vários vídeos explicando a doutrina da Trindade, a doutrina bíblica da Trindade. Sabe, aqui nós vamos falar de maneira aberta, franca, e gostaríamos que você nos acompanhasse lendo a tua Bíblia. Que o Espírito Santo possa se fazer presente em sua vida e que você possa entender as verdades. Hoje, então, nesse vídeo, nesse momento, nós vimos que a matemática divina mostra que, como no caso de Adão, apenas um ser
pode ser 2 pessoas. Agora nós queremos estudar contigo para nós podermos ver que o nosso Deus, que é único, nós queremos chegar até o final e ver quantas pessoas formam esse único ser. Que Deus te abençoe, que Deus seja contigo e que o Espírito Santo possa guiá-lo a toda a verdade, como foi a promessa de Cristo Jesus.